cura, é um dia de libertação, é um dia, meu Pai amado, que o Senhor preparou desde a eternidade. Oh, meu Deus querido, obrigado por essa rica e única oportunidade, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se aceitar? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, culto abençoado. Deus está na casa, Deus tem manifestado aqui sua presença maravilhosa. E eu quero começar aqui com uma pergunta para nós. Alguns eu sei que estão, porque senão Deus não tinha já se manifestado, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente, Ele se manifesta. Mas eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui. E você? E eu? Nós estamos presentes no culto? Glória a Deus. Se você não estava, se você estava aqui fisicamente, mas pensando na sua dor lá fora, pensando no problema, pensando na inquietação, Deus te convida agora a que você centralize as suas atenções no culto, para que você não deixe aquilo que Deus está liberando hoje passar por estar desapercebido. Então Deus nos chama a atenção agora para que nós venhamos a estar mentalmente, psicologicamente presente no culto. Amém? Amém. Irmão, sabe por que existe uma diferença entre aquilo que eu quero, diga assim comigo, aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso, diga, aquilo que eu preciso. Glória a Deus. Ontem eu até enviei um vídeo para algumas pessoas que mostra o final de uma corrida, onde no ritmo daquela corrida, uma pessoa X iria ganhar, vencer, só que lá no último segundo, aquela pessoa que estava um pouco atrás, ela para de correr, ela dá um salto, ela se joga para frente assim, e ela ganha. E a legenda era a diferença entre o que quer, claro que o outro queria ganhar, mas aquele outro ele precisava ganhar, ele precisava vencer. Você que está aqui hoje, você, com certeza, você precisa de algo de Deus. Milagre, talvez na área da sua saúde, talvez na sua casa, talvez no seu casamento. Você sabe. E Deus também sabe. Deus te trouxe aqui hoje por um motivo. A questão é, você está se comportando neste culto como quem quer ou como quem precisa? Tem uma diferença. E pode ser que só um deles alcance aquilo que veio buscar. Então eu te convido a se comportar neste culto como alguém que precisa. Temos incontáveis exemplos bíblicos de quem se comportou como quem precisa. E nós sabemos o desfecho de cada uma dessas histórias. Porque você e eu estamos inseridos na sociedade, em uma certa família, em uma certa parentela, e nós chegamos até onde nós estamos com uma coisa chamada cultura herdada. Fala assim comigo, cultura herdada. Isso, porque você nasceu em uma certa região, você nasceu em um certo contexto, e desde que você é pequeno, você vê ali certos costumes, você vê certas coisas acontecendo, você vê certos hábitos, você vai para a escola, você vê que todo mundo faz certos tipos de coisa. E algumas dessas coisas ficam entrelaçadas no nosso comportamento e como nós agimos e pensamos. Só que para viver aquilo que Deus tem para mim e para você, é necessário que nós abramos mão da cultura herdada.
para viver a cultura do reino, para viver a cultura que Deus tem para mim e para você. Porque a cultura desse mundo, nós vemos aqui no nosso texto base, que Deus nos chama para não nos conformarmos com este mundo, com este século. A palavra grega ali, ela fala para você não se conformar com o modelo externo, com aquilo que vem de fora, sendo que a instrução já foi nos deixada completa e plena aqui. Só que muitas vezes, muitos aqui, como eu, não nasceu num berço cristão, não nasceu ali já desde criança com os ensinamentos de Cristo. E nós viemos cheios de marcas, cheios de traços, cheios de traumas deste mundo. Só que Deus está falando para nós aqui hoje que é um momento de nós deixarmos de lado a cultura herdada. Porque o segundo Adão veio em terra, Jesus Cristo, aleluia. E através dele nós fomos reconciliados. Glória a Deus. E vamos ver um pouquinho aqui um texto que vai nos ajudar a entender o que Deus está falando sobre deixar a cultura herdada. Vamos lá para Gênesis, capítulo de número 35, versículo 1 ao 11. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá. E faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó ao de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé daquele árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal forma sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar, e Deus lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do Carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim é o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. E reis estarão entre os seus descendentes. Glória a Deus. O que acontece aqui? A gente vê, esse é o texto em que Deus chama Jacó e se cumpre ali a questão de mudar o nome de Jacó. Jacó já tinha passado por muitas coisas, já tinha passado o tempo lá com seu sogro, já estava ali com as suas posses, Deus guardou Jacó, Deus honrou, tal, e agora chegou a hora de Jacó cumprir aquele voto, aquela questão que ele tinha dito a Deus. Só que, entenda uma coisa, que para fazer as coisas de Deus não é de qualquer forma. Quando ele decide ir até Betel ali para edificar esse altar, Deus fala ali para que ele se livre, para que se tivesse alguma coisa com deuses estranhos, se tivesse objetos, se tivesse qualquer coisa da cultura herdada, eles deixassem para trás, tornassem de volta e começasse ali um novo tempo, uma limpeza, uma purificação. Textos antes, meus irmãos, capítulos antes, quando Jacó sai da terra lá de seu sogro,
que eles avançam, a esposa dele pega alguns ídolos escondidos e leva junto. Eles estavam indo para o novo tempo, estavam indo para viver ali uma novidade, estavam indo de volta para Canaã, para a terra que Deus tinha chamado. Só que uma das pessoas leva escondido algumas coisas da cultura herdada, do que ela conhecia, do que era corriqueiro, do que era comum. Então ela leva isso de uma forma escondida. Só que, meus irmãos, para Jacó se tornar Israel, para que houvesse ali a transformação, foi necessário ali que houvesse uma purificação, que fosse deixado todos os ídolos, tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que estava escondido. Para que você viva, se você está aqui neste culto como alguém que precisa da cura, do milagre, se você está aqui nesse culto não como um espectador, Deus te chama para deixar aqueles ídolos, aqueles comportamentos, aqueles pecados que ainda estão ocultos, mas ainda são praticados. Deus está falando que é tempo para que você, de uma vez por todas, Jacó, se torne Israel, passe a viver, pare de viver esses ciclos, pare de ser chamado de enganador, pare de ter esse ciclo de não, se levanta e cai de novo, volta. Pare de viver nesse ciclo emocional onde você está preso. É necessário que você deixe as práticas da cultura herdada, do que o mundo te trouxe, do que os costumes da sua parentela te trouxe. É necessário deixar. É necessário deixar. Então, talvez você, nesse momento, você está pensando, você está falando para eu deixar, porque você não sabe o que eu passei. Você não sabe os traumas que eu carrego. Você não sabe o que tal pessoa fez para mim um dia. Para você viver o milagre, para você viver o que Deus tem para a sua vida, é necessário deixar. Solta. É necessário abandonar frases como, mas sempre foi assim. Desde que eu entendo por gente, a minha família tem essa prática. Nós temos esses hábitos, nós temos esse costume. Na sociedade é normal. Na escola me falam que está tudo bem. Na faculdade, não todo mundo faz. Isso é normal? Nós acabamos de ler no texto de Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Deus está nos chamando para deixar. E Ele nos faz uma pergunta. O que você está carregando aí que já deveria ter deixado lá atrás? Porque quase que eles morrem ali, né? Porque quando o sonho de Jacó percebe que ele fugiu, ele vai atrás. E quando ele vai atrás, Jacó fala, não tem nada que é seu aqui, você pode olhar, você pode revistar tudo. Se tiver alguém aqui com alguma coisa sua, que morra. Ele não sabia que a esposa dele tinha trazido os ídolos. Então, às vezes, você é alvo de maldição, porque você está guardando coisas que já deveria ter deixado. E ela ainda inventou uma desculpa lá, quando o pai dele chega, ela estava assentada em cima lá dos ídolos tal, e dá uma disfarçada para que o pai dela não encontrasse. É como a gente falou na última escola bíblica, eu e você podemos dar um jeitinho de esconder do irmão, de esconder do esposo, da esposa, de esconder do nosso pastor, mas irmão, Deus é aquele que tudo vê, que tudo sabe. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então vamos parar de besteira.
Vamos parar de ter uma vida de aparência, que não é assim que nós vamos viver. Aquilo que Deus tem para nós, não existe jeitinho com Deus. Glória a Deus. Então Deus ele nos chama. Você quer viver a cura, você quer viver o milagre. Abandone aquilo que você já tinha que ter soltado. Amém? Chegou a hora de Jacó se tornar Israel. Mas tem que passar pela purificação primeiro. Então, não sei se existe prática de fornicação, abandono, peça perdão a Deus e abandono. Não sei se existe práticas aqui de mentira, adultério. Peça perdão, peça graça a Deus, peça conselho aqui dos seus pastores e abandone o pecado. Abandone o pecado. Você está atraindo maldição e morte para a sua vida. E não é isso que Deus tem para você. Você é amado por Deus. Deus te chamou para ser Israel, para, através de você, milagres acontecerem, através de você, vidas serem impactadas. Por isso tem sido atrasado por toda a presença de práticas da cultura comum, da cultura pegada. Mas hoje Deus vem com a renovação do nosso entendimento. Aleluia. O mundo vai te falar que é mesmo você agir assim. Só que como nós já pregamos, fizemos gestos, cantamos aqui, para você não, Timóteo. Para você não. Deus te chama aqui para agir de uma forma diferente. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a mentalidade do reino nos fala sobre abandonar a cultura herdada. Guarda isso. Tá? E muitas vezes eu e vocês estamos presos, nós não avançamos, porque nós estamos ainda vivendo com aquilo que Deus já nos pediu para soltar. Bom? Segundo pilar, que talvez te deixa hoje preso a situações. É a água dentro do barco que o faz afundar. Diga isso comigo. É a água dentro do barco que o faz afundar. Vamos lá para o Novo Testamento. Mateus capítulo 14, versículo 25 em diante. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não demais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aí, muito interessante a forma que a gente observa os barcos, aqueles grandes navios que pesa muita coisa, milhares de quilos ali, e ele está pleno ali sobre as águas, né? A única coisa que pode não afundar ali não é a imensidão do oceano, mas é a água dentro, né? É a água dentro. E traduza barco para agora eu e você. Não são os problemas do mundo, não são as situações que você está passando, não é a doença que você está enfrentando que pode te afundar, que pode te derrubar. É se você se permitir ser dominado por isso. Só que a gente vê uma questão muito interessante.
A tempestade estava acontecendo. Eu estou trazendo vários textos aqui, mas eu estou falando sobre mentalidade do reino. Tá? A tempestade estava acontecendo. Eles estavam ali assombrados com medo. Vem ali Jesus andando sobre as águas, mesmo com o mar agitado, mesmo com a tempestade. Jesus é aquele que vem falando: eu estou sobre as dificuldades, eu estou sobre o problema, a dificuldade. Jesus está acima de toda a luta que você está passando. Glória a Deus. E quando Pedro fala: Senhor, se és tu, me faça ir ter contigo. Jesus falou: vem. E Pedro ali naquele ato de fé, ele pisa no mar, e algo ali que contraria as leis da física acontece. Pedro começa a andar sobre as águas. Glória a Deus. Porque nesse momento é Jesus e Pedro, Jesus e Pedro. Nesse momento, só existe tempestade, só existe água do lado de fora. E Pedro é uma embarcação que está vivendo o impossível, avançando rumo a Jesus. Glória a Deus. Só que por um pequeno tempo, ali, espaço de tempo, ele sente o vento, ele percebe o que está acontecendo, e aí ele deixa que a água entre dentro do barco, dentro da sua mente. Irmão, o que você está passando hoje, que você deixou a água entrar dentro da sua mente? Irmão, todo mundo tem problema, tem dívida, está passando por doença, muita gente. Só que nós vivemos a um Deus que anda sobre o mar. Há um Deus que nos chama para andar sobre as águas com Ele. Glória a Deus. Só que muitas vezes a gente ouviu o diagnóstico, a gente ouviu o advogado falando, a gente viu o amigo, entre aspas, falando sobre seu casamento, sobre a sua relação. E você deixou com que esse conselho, com que esse decreto entrasse no barco. E a circunstância começou a te dominar. O diabo ele quer que você seja dominado pela circunstância. Você seja dominado por aquilo que se vê. Só que o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova daquilo que não se vê. O crente não anda por vista, meu irmão. Aleluia. Então, pouco importa se é 1%, se é 0,5%, se é 0% de chance, não interessa. Isso é o que diz a lei do homem. Isso é o que diz a física. E a ciência existe, glória a Deus por ela. Mas nós vivemos, nós cremos e conhecemos o Deus do impossível, meu irmão. Aleluia. O Deus que é criador. O Deus que cura. O Deus que faz o morto levantar. Aleluia. O Deus que não mudou, que é o mesmo. Aleluia. Então, meu irmão, ainda que você tenha deixado por esses dias a depressão entrar, a água entrou no barco, e assim como Pedro, você começou a afundar nos problemas, você começou a afundar naquilo que você está passando. Ainda que com gemidos, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu socorro, seu grito, ainda que sem palavras. Deus é aquele que sonda o nosso coração. E Ele te trouxe aqui hoje porque Ele faz com você assim como fez com Pedro. Ele te pega pela mão. Deus não vai permitir que você sucumba, que você afunde.
Mas Ele te toma pela mão e te traz de volta. Ele te traz de volta, assim como Ele fez com Aleluia. Você não vai ser consumido por essa depressão, por essa angústia. Você não vai ser consumido por essas inquietações, preocupações, por essa doença, por essa enfermidade. Deus vai te toma pela mão. Aleluia. Irmão, isso é muito forte. Às vezes, o que intensifica aquilo que nós estamos passando é que nós nos entregamos mentalmente, emocionalmente. Só que Deus hoje te toma pela mão e te traz de volta. Creia e receba isso. Você não vai mais ser vítima da circunstância. Você vai andar por fé. Você vai andar por fé. Você é um crente em Jesus Cristo. Você tem a mentalidade do reino. E quem tem a mentalidade do reino, ele abandona a cultura herdada, aleluia, e ele não permite que a imensidão de água de fora entre no barco. Ele tem a mente blindada pelo capacete da salvação. Ele é revestido pelo Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele preserva o vínculo da paz. Ele anda em espírito. Todos os dados inflamados do diabo são eliminados, apagados. Porque você anda no espírito. Você não cumpre mais a concupiscência da carne, porque você abandonou a cultura herdada. Você anda em espírito. E assim você vive com uma mente renovada. Você não se conforma com este mundo, você não se conforma com o decreto, com o diagnóstico, porque você vive a cultura do Deus impossível. Você vive a cultura do reino. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: eu quero ou eu não preciso? Responda para si mesmo aí. Nós temos diversos exemplos bíblicos, irmãos. Você conhece a história do cego Bartimeu? Ele estava ali à beira do caminho. Ele ali que teve os olhos arrancados, nós já explicamos lá na escola bíblica a história e tal. O cara estava sem o órgão do olho. Não é só que ele não via. Ele não tinha o órgão ali. Foi arrancado dele. E ali ele começa a ouvir aquele alvoroço, ele começa a ver aquele movimento, ele estava à beira do caminho, então ele sabia ali a rotina dos sons que acontecia naquela cidade, mas algo diferente está acontecendo. E quando ele percebe, é Jesus, o Nazareno, que está passando, ele começa ali a gritar e a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começaram ali a falar: não, fica quieto, para com isso, para de clamar. Para, ele não vai te ouvir. E ele clamava ainda mais. Quem simplesmente quer, ia parar. Quem simplesmente gostaria, ia parar. Entendeu? Ia parar. Tá bom, tal hora ele passa, né? Vai ter um próximo culto. Talvez ele passe por aqui de novo, se ele passar, eu tomo coragem. Irmão. Só que ele não queria, ele precisava. Então, mesmo ali, as águas fora do barco querendo entrar na mente dele, ele clamava ainda mais alto: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Jesus para e manda chamar. Você conhece o texto? O que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Não, tá, mas uma coisa é o Senhor curar aquele que é cego, né? Que o Senhor pegou o barro, cuspiu, passou lá, tal, ele lavou, voltou a ver. Mas e esse aqui que não tem nenhum órgão lá do olho?
não muda nada. Não muda nada para Deus. Talvez você viu ali Deus fazer uma cura no seu vizinho, lá no seu colega. Não, mas aqui o dele era mais simples, né? A situação aqui do outro era mais simples, era mais básica. A minha é mais grave, é um caso raro. A minha é um caso que estão descobrindo ainda o que é. Para Deus não muda nada. Para Deus não muda nada, irmão. Não interessa qual é a complexidade. Você está falando aqui com Deus que anda sobre as águas. Sobre todos esses dilemas diagnósticos, todas essas situações, problemas que estão no mundo. Deus está acima de tudo isso. Então, imediatamente aquele homem passou a ver. Não consigo explicar o que aconteceu internamente lá com ele, mas o homem nasceu de novo e ele foi ver. Milagre aconteceu, uma maravilha aconteceu. Aleluia. E quando Jesus Cristo despede ele, vai para a fé de Salomão, ele passa a seguir Jesus. Ele não volta para a beira do caminho. Glória a Deus. E quando Zaqueu, que viu que o mestre estava passando, ele sobe na figueira brava para ver o mestre passando. Talvez a multidão queria. A multidão queria ver, a multidão queria estar perto. Mas Zaqueu precisava. Zaqueu sobe na figueira brava e ganhou ali um almoço com Jesus. Me convém entrar na sua casa. Olha que bênção. E a multidão ficou olhando. A quanto tempo mais você vai continuar com o comportamento de multidão, irmão, para ficar olhando bênção dos outros? É legal, é bênção você ouvir testemunho, mas tem obra na sua vida também para acontecer, irmão. Mas vai acontecer quando você parar de ligar para o que os outros estão falando e clamar, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando você ignorar o que estão falando e decidir subir na figueira. Você quer ou precisa? E aquela mulher que estava com a filha enferma, a morte ali, ela vai à casa do mestre e começa a clamar: Jesus, minha filha está muito doente, minha filha, cura ela. Jesus vai me dar um gelo nela. Ela pode ir embora. Quem quer? Quando vem o primeiro não, abandona, para. Mas ela continua, Jesus vem com mais um não ali para ela. Ela continua mais um pouco e fala: mas mestre, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa lá dos seus senhores. Aí Jesus: mulher, nem aqui em Israel eu vi tanta fé. Sua filha está curada. E aí, irmão? Você caminha um pouquinho, mas quando Deus te chama para andar a segunda milha, você para. Você quer ou você precisa? Beleza, temos um amigo aqui que está coxo, ele é coxo. Meu, Jesus está ali, Cafarnaum, aqui na casa dele e tal. Meu, só que a multidão está lá. A multidão está cheia. Vamos ver se amanhã, né? Amanhã está mais vazio, talvez a gente vá lá. Não. Jesus está aqui hoje. Aí os 4 doidos devem ter falado: rapaz, e se a gente subir pelo telhado? A gente rompe a multidão ali e sobe pelo telhado em uma cama. Eu acho que se pegar mais 4 aqui, acho que dá certo. Olha aí a obridade. Eles sobem, eles abrem o telhado, descem a cama ali e tal. Jesus Cristo fala para ele: os seus pecados estão perdoados. Alguns fariseus ali e tal: mas como assim? Quem é esse para perdoar pecados? Tal. Como se o milagre da cura fosse mais difícil do que o milagre da salvação. Né?
aquele coxo ele volta a andar, Deus cura ele. E entenda, abrindo aqui um parênteses, não sei se aqui existem pessoas hoje que estão chegando agora ao Evangelho, mas entenda que se Deus ele resolver esse problema aí que hoje você tem, pode ser uma enfermidade, uma dor, pode ser seu casamento, Deus faz, Deus cura, Deus faz milagre. E Deus está aqui falando que vai fazer, se você de fato está presente aqui hoje e agir como alguém que precisa, não alguém que quer. Mas entenda que o maior milagre que existe foi o Deus que se despiu de toda a sua glória. Nasceu como uma criança, um bebê, cresceu em santidade, cumprindo toda a lei de Moisés. Foi animatizado, discipulou homens, pessoas, anunciou a boa notícia. Que boa notícia é essa? Que nós estávamos condenados, perdidos, destinados ao inferno, mas por intermédio do sacrifício que aconteceria. E Deus Santo se fazendo pecado por nós, crucificado, haveria salvação, haveria reconciliação, haveria justificação. E esse mesmo Jesus, ele passa pela cruz, ele é moído. Isaías escreve: ao Deus Pai agradou moê-lo, por amor da minha e da sua vida. E não bastava, irmãos, eu e você ter boas obras, ter um bom comportamento aos nossos olhos. Não, se eu for uma pessoa legalzinha, eu sou salvo. Não tinha possibilidade. As nossas boas obras diante de Deus são como teatros de imundícia. Só existia uma forma, o Deus Santo. Naquela cruz que era minha e que era sua. Glória a Deus. Este é o maior milagre. Aleluia. Nós vemos aqui vários exemplos bíblicos. A mulher do fluxo de sangue, você conhece a história? A multidão ali apertando, tal, a multidão grande, ela fraca, sem aquele vigor físico por conta da sua enfermidade. Ela arranca a multidão da forma que podia, porque Deus, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Jesus Cristo sente que dele saiu virtude, dele saiu poder, e aquela mulher foi curada imediatamente. E quando ele fala, alguém me tocou, os discípulos olham e falam, mas peraí, a multidão te aperta. Como assim alguém te tocou? Alguém me tocou, ou seja, alguém que veio aqui hoje precisava de mim. Alguém que veio aqui hoje veio com fé. Alguém que veio aqui hoje gritou mais alto do que todo mundo. Filho de Davi, veio compartilhar. Alguém que veio aqui hoje subiu na figueira. E tem muitos incontáveis exemplos bíblicos. Paulo e Silas presos lá, tal, a situação natural aqui é que amanhã vamos ser condenados à morte, é bom. Mas a obra não acaba aqui, né? Esse não pode ser o final. Se a gente cantar e orar, milagre aconteceu, o terremoto aconteceu. Glória a Deus. E talvez nesse momento, meus irmãos, alguns ataques na sua mente vêm com frases como: eu não preciso fazer isso. Eu posso continuar aqui do mesmo jeito. Eu não preciso fazer isso. O que eu estou fazendo já está bom. Só que aqueles que entenderam a mentalidade do reino, entenderam a urgência do Evangelho, entenderam que o mundo é fora, a cada dia mais,
O diabo vem para roubar, matar e destruir famílias, casamentos, pessoas. E Deus está muito interessado de que eu e você resolvamos logo essas nossas questões. Porque a seara precisa de trabalhadores. E sempre ali após o milagre, nós vemos alguns tipos de pessoas. Eu gosto muito do tipo que foi Bartimeu, que após a cura passou a seguir Jesus. Após a cura passou a andar com ele. É muito interessante, meus irmãos, né? Nós estamos falando aqui que, muito em breve, estamos às portas aqui de uma avivada no centro de Itapevi. Olha que legal. Precisamos de trabalhadores, irmãos. E é muito legal, quem já está na obra aí, como um novo trabalho dá um vigor na gente, dá uma alegria. Porque, irmãos, a igreja foi chamada para isso, para ir para fora, para expandir, para anunciar. E você também foi chamado como participante disso. Então, viva a mentalidade do reino, aquilo que Deus está te chamando, para que de fato você rompa com essa fase da sua vida e viva um novo com Deus. Amém? Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Eu quero aqui chamar pessoas à frente, que são pessoas que decidem hoje. Talvez você tinha práticas, você veio com algumas práticas, com alguns comportamentos, que tinha ali a ver com práticas do mundo, com a cultura herdada, e você deseja viver a cultura do reino a partir de hoje. Ou talvez você, em algum momento dessa caminhada, desses dias, você percebeu que a água entrou no barco. E você começou a sucumbir, a afundar nas suas emoções, à beira de uma depressão. Quero te chamar também aqui à frente. Quero chamar também pessoas que sabem que precisam de um milagre. Ah, mas eu não vou, estou com vergonha. Rapaz, eu sei que tem tantos exemplos bíblicos aqui. O método do milagre está consolidado aqui. Tem uma coisa em comum. Né? Eles agiram, eles foram, eles deram um passo. Você quer que Deus, que te deu graças a Deus, né? Estou vendo aqui que todos podem andar, graças a Deus. Você quer que Deus te pegue no colo e dê esse passo para você também? Deus é aquele que pediu para Pedro: vem, sai do barco, anda sobre as águas. Zaqueu subiu na árvore. Aleluia. Bartimeu gritou mais alto, clamou mais alto. Vou repetir, mais uma vez só que eu vou falar. Se você deseja abandonar a cultura herdada do mundo e viver a cultura do reino na sua vida, foi assim que Jacó se tornou Israel. Foi assim, quando decidiu ali passar pela purificação. Foi assim que aquelas bênçãos, que aqueles milagres que estavam ali travados aconteceram. Porque ele decidiu viver a cultura do reino, decidiu passar pela purificação. Então, tudo que tiver de Deus estranho, de ídolo, de comportamento, de falácias, de coisas que eu dizia, coisas que eu assistia, coisas que eu acompanhava, eu abandono hoje para viver a cultura do reino. Realmente, nesses últimos dias,
A água entrou no barco, meu. Estou passando por tal situação e, meu, pesou aqui, tá difícil, tá complicado, não sei como lidar. Eu fiquei sem vontade de viver, fiquei angustiado, à beira de uma depressão. Deus está te chamando aqui à frente também. Porque é assim que Ele vai te tomar pela mão, assim como fez com Pedro. Essa aqui é a atitude de quem recebe milagre. Amém? Pedir aqui para os pastores pôr as mãos, nós vamos orar. Glória a Deus. Mais alguém? Pode vir. Aleluia, aleluia. Senhor, Pai, estamos aqui diante de Ti agora, Pai. Com pessoas, meus irmãos, meus amados, que tomaram a atitude, ó Pai amado, que o Senhor nos mostra, através de tantas pessoas aqui, ó Pai amado, como Bartimeu, como, ó Pai amado, aquela mulher cananeia, como, ó Pai amado, Zaqueu, como Pedro que decidiu sair do barco, como, ó Pai, a decisão do milagre, como, ó Pai, a decisão de dar o passo de fé, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus Cristo, nós intercedemos agora no teu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, hoje, Pai amado, todo ídolo, hoje, meu Deus amado, todo comportamento antigo, meu Pai, toda prisão espiritual, meu Pai, se existe alguém aqui, ó Pai amado, que tinha algum vínculo com outras religiões, que tinha pacto com alguma coisa, hoje é desfeito em nome do Senhor Jesus. Acontece hoje uma libertação em nome de Jesus. A cultura do reino está implementada na vida deles. Oh, Pai, que assim como Jacó, eles veem, ó Pai amado, a colocar na casa deles um altar ao Senhor. Aleluia. E tem uma vida, meu Pai querido, consagrada a Ti, Pai amado. Oh, meu Deus querido, ó Senhor Cristo, para aqueles, ó Pai amado, inimigos vidas. Oh, meu Deus, a água em todo lugar, Senhor. Eu vai pedir que nesse momento fazendo esforço, ó Pai. Oh, meu Deus, Senhor, nós temos angústia, depressão, ó Pai amado. Ó Senhor Jesus Cristo, que hoje serão tomados pela mão direita, acompanhados sendo renovados, restaurados pelo Espírito, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, meu Pai, nós aqui na frente, nós temos, meu Deus amado, pessoas que estavam enfermas, meu Pai querido, nós temos hoje, que o Senhor está derramando a cura. Nós temos que ser da cura. Nós temos de hora, meu Deus, toda enfermidade, toda doença, todo mal, toda doença, aleluia, toda enfermidade vai embora agora. Em nome do Senhor Jesus, o Deus de cura está falando, o Deus de cura está falando, desviado da cabeça. Desloca na cabeça, a pluma do pé, Deus está morando, Deus está correndo agora, Deus está correndo em cada célula, Deus está correndo em cada órgão, nós temos a cura, o Deus Espírito Santo está aqui presente agora. Nós temos uma vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se existe algum demônio escondido, se existe algum demônio guardando uma confusão, enfermidade, se existe algum demônio atacando as emoções, Satanás, Jesus se repreenda agora. Em nome do Senhor Jesus, para que toda a sua bagagem venha agora. Em nome do Senhor Jesus, faça e retirada agora todo espírito imundo. Não adianta tentar ficar longe dos escolhidos. Jesus já te viu. Em nome do Senhor Jesus, aconteça agora uma libertação.
Venha para nós, nós sabemos que vem de enfermidade de origem espiritual.